Aluno de terceiro do primeiro ano do Colégio Tiradentes. Estou aqui com a atleta paralímpica de tênis da seleção brasileira. Então, eu sou a Rejane, eu jogo tênis há 12 anos. Né? Em 2006 eu fui convocada para a seleção brasileira. Desde então estou aí na luta, representando o Brasil nos maiores eventos esportivos. Na sua história dá para ver que você conseguiu 3 medalhas em Jogos Pan-Americanos, 2 de prata e 1 de ouro. Como foi conquistar essas gratificações? Isso aí é resultado de anos de dedicação, né? De esforço. A gente vai treinando e querendo sempre alcançar o objetivo, que é vitória, sempre estar no pódio. Nem sempre é possível, mas quando isso acontece é uma satisfação enorme. Eu joguei em 2007 meu primeiro Pan-Americano, que aconteceu no Rio, e eu conquistei medalha de prata nos jogos de dupla. Depois, em 2011, eu joguei o Sul-Americano no Chile, mais uma medalha de prata. Em 2015 eu tive a maior conquista, que foi a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Dá para ver que sua cadeira de roda é diferente das outras. Como é que esse estilo de cadeira de roda, esse modelo, ajuda você nos jogos? Como facilita sua mobilidade em campo? Sim, então, a cadeira é o principal material, né, do tênis adaptado, do tênis paralímpico. Então o atleta ele tem que ter uma cadeira feita sob medida, e hoje no mercado existem vários materiais, né, tipos de materiais, desde o mais simples, mais em conta, até o mais sofisticado, de custo maior. Eu joguei durante, digamos, quase 10 anos com uma cadeira que não era a ideal, né, apesar de estar no alto rendimento. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de ter uma cadeira de qualidade, até porque o custo é muito alto. Hoje uma cadeira top, que a gente se diz aí, top de linha, ela está em torno de 25 a 30 mil reais ou dólar, dependendo do material que você escolhe. Em 2016, quando eu consegui a minha vaga para jogar os Jogos Paralímpicos Rio 2016, eu consegui apoio do SEIB e de um shopping em Brasília que me patrocinaram me dando essa cadeira. Então essa cadeira foi fabricada no México e ela é toda em titânio e fibra de carbono. Então ela é muito leve, me dá muito mais agilidade em quadro. E aí é onde você tem que juntar, né? Equipamento, dedicação, treino, tudo para conseguir alcançar os resultados, os bons resultados. A raquete também é diferente dos jogadores de tênis que não são paralímpicos? Sim, na verdade não que é diferente dos paralímpicos ou do convencional. Na verdade é a mesma raquete, só que é igual à cadeira que eu te falei. A raquete também, ela tem desde a simples até a mais sofisticada. Eu, graças a Deus, desde 2010, mais ou menos, eu tenho conseguido ter apoio de algumas marcas que fazem a distribuição, né, do material. Então, eu joguei durante muitos anos com a marca Red, que é uma marca também de material esportivo. E agora, para os Jogos do Rio, eu tive o apoio da Babolat, que é a atual que eu estou jogando hoje. Hoje eu jogo com a raquete, que é o modelo que o jogador número 1 do mundo do tênis convencional, Rafael Nadal, utiliza. Então é uma raquete que também não é muito barata, mas também é de uma leveza, mistura tudo, né? O design dela te propicia a ter mais qualidade de jogo. O governo te ajuda com algum tipo de apoio financeiro para comprar esse tipo de equipamento? Viagens também para fora do Brasil, ou até mesmo
nacional? Então, infelizmente, o apoio existe, mas não é tão grande. Hoje tem aquele programa do governo Bolsa Atleta, né? Então, assim, atletas que têm os critérios lá para se seguir. Então, tem desde a estudantil até a paralímpica. Então, vai do nível do atleta. Hoje, com a minha participação nos Jogos Rio 2016, eu recebo a Bolsa Atleta Paralímpica, que é a mais alta que tem. Né? Então, é um valor que ele ajuda, sim, mas ele deixa muito aquém ainda para um atleta que está no nível de Paralimpíada. Então, hoje, um atleta que disputa uma Paralimpíada, ele é considerado um atleta de alto rendimento, que fala. Todo mundo sabe que o atleta de alto rendimento, ele tem um custo financeiro muito alto para treino, para alimentação, para fisioterapia, para preparação física, para tudo. Então, essa bolsa, ela ajuda sim, mas ela não supre nem, digamos que nem 30% do custo que um atleta tem. Dirá com viagens. Viagens, então, sem condição. Né? O valor, para você ter uma ideia, o valor da Paralímpica hoje ele é R$3.100. Então, eu te pergunto, R$3.100 não dá para mim fazer uma competição internacional. Com R$3.100 eu não pago uma competição internacional nem na América do Sul, como dirá fora, se a gente pensar em Europa, Estados Unidos, América Central, tudo aí já não dá. Mas ajuda, sem dúvida. Eu tenho essa bolsa, porque eu conquistei ela com a minha participação nos Jogos do Rio. E em Brasília também tem um programa chamado Compete Brasília, que é da Secretaria de Esporte. Eles emitem passagens aéreas e terrestres. Você tem que apresentar uma série de documentos que é exigido, solicitando a passagem. E aí, dentro dos critérios que é exigido, eles vão analisar o currículo do atleta, tudo. Se ele tem direito, com certeza ele tem a passagem, ele consegue a passagem. O que também ajuda a você conseguir esse tipo de coisa é patrocínios, né? Eu sei que você saiu de Brasília tem pouco tempo, veio para Uberlândia. Isso. Foi por conta de falta de patrocínio, você conseguiu patrocínios aqui ou foi por algum outro motivo? Na verdade foram vários motivos, né? Foi um conjunto de motivos que me fez tomar essa decisão para tentar conseguir me dedicar mais ao esporte e continuar sonhando aí com outras participações em Paralimpíadas. A gente tem agora já, então, próximo 2020, as Paralimpíadas de Tóquio. E eu pretendo estar lá, então eu tive que sair porque, assim, Brasília é uma cidade muito cara para se viver. Eu sinto que a dificuldade lá com relação a patrocínio é maior, né? Talvez por a cidade viver mais no mundinho político ali. Então, em cidades hoje que você encontra com maiores empresas, com grandes empresas, fábricas, às vezes você tem mais chance de conseguir um patrocínio do que mesmo em Brasília. E não é fácil. Para o esporte paralímpico, o patrocínio ele é algo muito difícil, talvez pela visibilidade. É o que eu sempre falo, às vezes não é nem culpa de um empresário, de uma empresa ou não. É porque o patrocínio ele é uma via de mão dupla, né? Você dá o patrocínio, mas você quer a visibilidade. E o esporte paralímpico, infelizmente, ele não tem a mesma visibilidade que o esporte convencional. Então essa é a dificuldade que a gente encontra. Você concorda comigo que a mídia em geral, ela tem essa falta de visibilidade também, pois a gente consegue ver que a quantidade de esportes convencionais que são transmitidos em TV, tanto em aberta quanto em a cabo, é muito maior do que a quantidade de transmissão de Jogos Paralímpicos. Você acha que essa desigualdade ainda é muito grande? Eu sempre costumo falar que a visibilidade é o marco para os patrocínios. Então, por a gente não ter essa mesma visibilidade, é que a gente tem a dificuldade do patrocínio em geral. Né? Por exemplo, nos Jogos do Rio, a gente teve a transmissão o tempo inteiro de todos os jogos, de todas as modalidades. Ao chegar na Vila Olímpica, a gente já se deparou com aquele belíssimo estúdio que foi montado, do Sport TV, sendo desmontado antes de iniciar os Jogos do Paralímpico. Então, por que não deixar para ter essa transmissão também, ter a mesma visibilidade? Até porque nós nos dedicamos e buscamos vitórias, medalhas, tanto quanto os atletas do convencional. Você acha que essa falta de visibilidade também tem a ver com a questão de preconceito? O preconceito é muito incluso nisso, não só na sociedade, mas também em questão midiática? Preconceito em si mesmo eu acredito que não existe, né? Eu costumo brincar, eu falo que eu acho que bate a dúvida. Acho que o Brasil é um país que ainda está muito na história da superação. Acreditar que todo atleta paralímpico, ele está ali para se superar, para mostrar. E a gente não está, a gente está ali para disputar, para buscar a vitória, tanto como um atleta olímpico.
Então, eu falo o país porque eu tenho a oportunidade de jogar fora e vejo, por exemplo, Chile, nosso vizinho aqui na América do Sul, eles dão tanto apoio e visibilidade para um atleta paralímpico quanto eles dão para um olímpico. E você vê que eles não têm distinção, não tem aquela história de ficar batendo naquela tecla. Aqui no Brasil a gente conquista uma medalha, vem um repórter fazer uma entrevista, a primeira pergunta que ele vem falar é superação. Aí aquilo dá uma travada na gente, né? A gente fala, poxa, então eu acho que talvez por não ter ainda a visibilidade de pensar em um atleta profissional tanto quanto o outro. Ainda tem muito aquela história de se superar, de superação. Eu acho que talvez isso é que é a maior causa da falta de visibilidade. Com relação aos locais de treino ou de competição, como é que funciona a questão de adaptações e acessibilidade? Então, nos locais de competição é obrigatório, né, ser adaptado. Então, por exemplo, a gente pega o organizador da competição, ele vai fazer parceria com algum clube, alguma academia de tênis, que muitas vezes não tem a adaptação necessária. Então, por exemplo, ele pega aí uma academia com 15, 20 quadras de tênis. Ele vai usar 6, 7 quadras dessa academia, então ele tem que colocar rampinhas que sejam de madeira ou mandar fazer em cimento, as rampas para poder entrar. Banheiro tem que ter no mínimo um masculino e um feminino com a adaptação necessária. Agora, nos locais de treinamento, a gente se vira nos 30, né? Quando dá para adaptar alguma coisa, a gente solicita, faz a adaptação. Agora, quando não dá, a gente vai mesmo na luta de enfrentar os obstáculos e entrar em quadra de qualquer jeito. O campo que vocês utilizam, ele é diferente do convencional ou é igual, por conta da cadeira? Boa pergunta, Anísio. O tênis paralímpico ele é basicamente a mesma coisa do tênis convencional. As regras são basicamente as mesmas, né? A única diferença bem clara que existe é com relação ao kick da bola. Né? Que para o paralímpico a gente pode deixar a bola quicar até 2 vezes dentro da quadra, sendo uma dentro e uma fora da marcação. Mas as outras é a mesma coisa, tamanho de quadra, altura de rede, contagem de ponto, piso, é tudo a mesma coisa. Claro que cada atleta tem a sua preferência, né? Eu mesmo gosto mais de jogar em quadra dura, que é a chamada quadra rápida, do que a quadra ensaio, que é aquela com uma areinha. Mas tem os jogos também que acontecem em grama, né? Que acontecem em Wimbledon, tem também a parte paralímpica que os atletas jogam na grama. Na mesma semana que acontece o Grand Slam de Wimbledon, do tênis convencional, em seguida acontece também o Grand Slam do Paralímpico, só que só são jogos em dupla. Nós sabemos que a tecnologia está muito presente em nossas vidas ultimamente. Essas tecnologias ajudam os atletas paralímpicos e do próprio esporte a se desenvolver? Ah, sim, sem dúvida. Hoje a tecnologia está presente em praticamente tudo. Na minha modalidade, a gente vê ela muito nas cadeiras, né, de competição. Mas quando eu participo de jogos, de eventos grandes como Paralimpíada, Pan-Americanos, e eu tenho a oportunidade de presenciar outras modalidades, aí é que você vê então, principalmente no atletismo, né? O pessoal faz uso de grande tecnologia com as próteses avançadíssimas aí para correr, para saltar, para tudo. Sem dúvida, a tecnologia tem ajudado bastante. Então é isso, Regiane, muito obrigado por nos ceder essa sua entrevista. Todos nós, alunos do Colégio Militar Tiradentes, agradecemos. Tá, João, imagina, Lisa, eu fico muito grata pela sua disponibilidade de ter vindo lá de Brasília agora para minha nova casa aqui em Uberlândia, para poder divulgar um pouquinho da modalidade que eu pratico. E para mim é sempre um prazer poder demonstrar um pouquinho de tudo que eu mais curto fazer, que é estar em quadra e, de certa forma, divulgar sempre o esporte paralímpico, né? Obrigada a eu sempre.